Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Hoje a nossa conversa é com uma empresa que está moldando o presente e o futuro da nossa cidade, a BHB Imóveis, e quem nos representa nesse bate-papo é a Bibiana Batista, que fala em nome das sócias da empresa, e vamos conversar sobre urbanismo, moradias, inovação de mercado imobiliário e o impacto positivo que a construção civil pode gerar na vida das pessoas. Bibiana, é uma alegria te receber aqui. Conta pra gente um pouco da história da BHB Imóveis, como vocês atuam em Montenegro e quais são os valores que guiam o trabalho de vocês. Olha só que pergunta legal. Primeiramente, obrigada, pela oportunidade de estar aqui com o senhor novamente. Já não é de agora que a gente se conhece, seu Sérgio? Conversamos por aí. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho quem são as sócias. É a Débora Blanc, que tem uma atuação de em torno de 25 anos de mercado. Eu tenho, desde 2003, atuo no setor imobiliário, e a Rosângela Umes, que trabalhou muito tempo no Banco do Brasil, aposentou-se e veio ser complementar a equipe no setor imobiliário, mas ela já atua há 14 anos como corretora também. E a BHB surgiu através de conversas que nós tínhamos, quando trabalhávamos juntas numa imobiliária. Nós tínhamos conversas onde nós percebíamos necessidades dos clientes, de terem atendimentos diferenciados, atendimentos exclusivos, um olhar um pouquinho mais calmo para que ele pudesse desenvolver a negociação, um olhar um pouquinho mais experiente. Então a gente sentiu que juntas nós conseguiríamos proporcionar essa experiência aos clientes. Então a gente surgiu dessa ideia, e o que norteia o nosso trabalho, o principal valor é a seriedade. A gente precisa trabalhar de forma completamente transparente com o nosso cliente. Então é o que nos norteia hoje. Bibiana, quando foi fundada efetivamente a BHB? E qual é o endereço hoje? 25 de fevereiro de 25. Hoje nós estamos na casa da Rosângela. Ela tem umas peças na frente onde ela não tinha utilização para aquelas peças. E a BHB se encaixou ali como uma luva. E hoje nós atendemos os clientes ali, num ambiente calmo, residencial, com estacionamento na frente e de forma bem descontraída, onde as pessoas sentem-se super acolhidas. É na Bento Gonçalves, 1471. Obrigado. Quais são os principais lançamentos comercializados da cidade? Na cidade? Pois é, Montenegro está numa expansão bonita, eu diria, de empreendimentos. A gente está tendo olhar de construtoras de fora, que até pouco tempo ali a gente não tinha tanto, acho que teve uma ou duas só que construíram aqui. E hoje nós temos lançamentos, os mais recentes é o Altos do Vale, um loteamento ali no bairro Panorama. Sim. Entra na principal, sobe, ele fica no alto, tem uma vista linda da cidade, e eles prometem entregar algo muito legal ali para quem adquirir esses terrenos. Terrenos na faixa a partir de 75 mil, os lançamentos, e é um empreendimento legal. É a Rodopar, o nome dessa empresa. É um braço da Rodoquímica ali de Triunfo. Então eles já têm algumas coisas lançadas, entregues em Triunfo, e agora eles se interessaram por nós aqui em Montenegro e trouxeram investimento para cá. Nós temos também o Monte Serrano, que será o primeiro condomínio de lotes de Montenegro. Esse próximo ao Cantegril? Esse aí, próximo ao Cantegril. Acho que muitas pessoas já ouviram falar, já conhecem. E também é uma construtora de fora, a Ápice.
Ela constrói ali em toda a região metropolitana, Viamão, Gravataí. Se interessaram por Montenegro, vieram, e é um projeto diferenciado, legal, que é bem atrativo. Nós temos o Galas, que é o Residencial Galas, que é um conjunto de casas que a construtora BR está lançando, uma construtora da casa, né, da cidade. E esse Galas vão ser 5 casas muito boas, de 2 dormitórios, suíte, né? Então a gente vai ter logo, daqui uns dias, o lançamento oficial desse projeto. E a Campos Chaves, do seu Oswaldo, do Felipe, né? Vão trazer, acredito que para o ano que vem, um lançamento muito legal de prédio, né, semelhante ao São Miguel, que eles lançaram perto da Unimed. Vão trazer ali nas proximidades do Desco. Então a gente está numa expectativa, já tem clientes esperando, porque a Campos Chaves é uma construtora que muitas pessoas gostam, confiam, então a gente já tem ali uma fomentação do mercado para isso que vai vir o ano que vem. Então tem perspectivas muito boas. Boa. E os compromissos da BHB com a qualidade, inovação e responsabilidade social? Como isso é super importante, assim. A qualidade, ela é algo que precisa nortear qualquer prestação de serviço, qualquer profissão, porque a gente precisa entregar o nosso... Às vezes a gente não consegue entregar o 100%, mas a gente tem que sempre tentar buscar o 100%, né? Então a gente vive nessa busca do nosso, sempre doar o nosso melhor, buscando aperfeiçoamento, se dedicar àquilo que está fazendo, tendo foco, né? Então a gente sempre está procurando entregar o nosso 100%. Essa é uma das nossas visões de qualidade, né? E para isso a gente faz muita reunião, muito curso. Agora eu estou fazendo um curso de estratégia de marketing digital. A gente está sempre ouvindo podcasts, nos reunindo, conversando, vendo como a gente pode melhorar os nossos processos para entregar nosso 100%. Obrigado. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Vamos mudar o foco. Não, o foco não, continua com imóveis, tá? Mas como os imóveis, eles podem ser agentes de transformação urbana? Eles podem ser agente de transformação urbana porque, na verdade, são eles que constroem, ornamentam, constroem, é como se fosse o corpo da cidade, né? A cidade, ela se desenvolve através da construção civil, através das moradias, das empresas, tudo, né, gira em torno do nosso setor. Então, quando a gente vê que ao longo dos anos as construções elas estão evoluindo, elas estão pensando mais no indivíduo, nas necessidades, parece que as pessoas perceberam a finitude do ser humano e com isso ambientes integrados para não perder nem um minuto de convivência. Nesses ambientes harmonizados, que a gente chama de humanizados, onde a gente vê praças dentro dos prédios, onde a gente vê uma ornamentação, paisagismo, isso tudo vem a fazer com que as pessoas ganhem qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela acaba transbordando e moldando toda a cidade. Então, o papel do nosso setor na cidade, na arquitetura da cidade, eu vejo como primordial. Primordial. E os projetos que nós temos, que vocês estão comercializando, eles pretendem valorizar a mobilidade, a acessibilidade, áreas verdes? Não sei se seria isso que eu estava falando. É exatamente isso, seu Sérgio. A gente percebe que os projetos hoje, eles trazem uma visão humanizada, onde a gente tem espaços de convivência. Esses espaços de convivência, eles são pensados para transmitir tranquilidade para as pessoas, onde tem o verde, uma exuberância da natureza, onde a gente vê que tudo é muito, a gente brinca que é instagramável, onde as pessoas podem tirar suas fotos. Então tudo é para transformar aquele local num local agradável, leve. E todos esses projetos que nós falamos aqui, e outros projetos da cidade que não foram mencionados aqui, mas também são muito importantes. A gente teve aí o lançamento do NIL Montenegro,
Nem falei porque ele foi comercializado todo numa tarde. Não sei. Quantas unidades? No total ali vai ter em torno de quase 400 unidades. A primeira fase foi o ano passado, mais ou menos em outubro, novembro, e a segunda fase foi agora, 8 meses depois. A primeira fase também foi vendida num evento único, num dia, e a segunda fase agora a mesma coisa. Sucesso de vendas, fila de espera, e vai ser tipo um clube. Eles vão ter todos os serviços de um clube dentro do condomínio. E num preço assim acessível, atendendo a pessoas com primeiro imóvel, Minha Casa Minha Vida, que com incentivos do governo, juros mais acessíveis. Então assim, as pessoas vão ter qualidade, independente do perfil social, elas vão morar com qualidade. Isso nos deixa muito felizes. Seria uma relação que a gente pudesse estabelecer entre a moradia digna e a qualidade de vida? Sim, exatamente. Seria a ideia de que está sendo proposta? As coisas que às vezes a gente via mais em condomínios, em residenciais de luxo, a gente está vendo que está se reproduzindo aqui, e um perfil acessível à população, que a população consegue, que trabalha, né, tem sua renda, tem o seu nome direitinho, consegue adquirir um imóvel hoje nesses perfis de serviços, né? Tu vê, vai ter espaço pet, espaço kids, piscina, quadras esportivas, quadra de beach tênis, uma série de serviços. A gente nem lembra tudo que tem, porque é muita coisa. Mudando um pouquinho também, Viviana, como a BHB tem inovado a forma de escolher e oferecer imóveis que coloca no mercado? Qual é a maneira que a BHB enxerga a estratégia? Tá. Varia conforme o imóvel, porque assim, eu não posso pensar de uma forma muito generalista, porque cada imóvel tem algo no nosso trabalho que a gente tem uma certa sensibilidade quando eu faço a parte de registro visual da empresa. Faço a parte de, às vezes monto os vídeos, às vezes a gente terceiriza, mas eu sempre absorvo a identidade daquele imóvel. Quando eu entro naquele imóvel, eu gosto de ouvir a história que vem por trás daquilo. Através dessa história, todo o trabalho de marketing, de mídia, de registro é feito com aquela identidade. Então a gente tenta imprimir essa sensibilidade em tudo que a gente faz. E aí é impossível a gente ter uma estratégia generalista. Então cada imóvel a gente senta e pensa, para quem a gente pode oferecer esse imóvel? A quem interessaria esse imóvel hoje? Né? Então, claro, a gente vai usar sempre o marketing digital, as redes sociais, o nosso site, que são as ferramentas que são mais acessíveis, fazendo com que aquele imóvel atinja o maior número de pessoas possível. Mas a gente faz muito esse trabalho usando rede de relacionamento. Eu tenho 2 colegas que são montenegrinas de nascença. Sempre moraram aqui, sempre viveram aqui. Conhece todas as pessoas aqui. Sim. E isso nos traz muita vantagem na hora de trabalhar, porque elas já sabem o perfil do cliente que está vendendo, já pensam em alguns possíveis clientes que elas já têm em carteira, já pensam em algum possível interessado. A Rosângela é extremamente criativa, assim, eu brinco com ela que ela tem a mente brilhante para negócio. Porque ela, de manhã, quando a gente faz a nossa reunião, ela sempre chega e diz, estive pensando essa noite. E aí ela traz ideias para quem ela poderia oferecer aquele imóvel, o que poderia ser naquela localização, uma farmácia, vamos atrás. Então, assim, a gente tem muito isso intuitivo e muita estratégia, né? Sem contar também que a gente traz estatísticas também. Eu acho que não tem como a gente fugir, mesmo que a gente não seja, nós todas somos 40 a mais lá na imobiliária. Então a gente não é dessa era digital, a gente estuda e tenta acompanhar,
Mas não adianta a gente achar que a gente tem essa mesma facilidade que essa meninada aí que está dominando, e tem corretores muito bem sucedidos, jovens, que trabalham só no digital. A gente não é só no digital, mas a gente não foge totalmente disso. Então a gente usa estatística. Existem estatísticas que dizem que 15 minutos, até 15 minutos que o cliente manda uma mensagem para ti no teu site, ou no teu WhatsApp, ou nas suas redes sociais, se você responder ele prontamente, você aumenta em 80% a chance de finalizar, de fechar o negócio. Então a gente usa todas essas estatísticas também para conseguir desempenhar um atendimento legal. Banco de dados. Isso aí. A gente sabe que se a gente patrocina os imóveis, a gente coloca ali um tráfego pago, né? Tem até uma amiga minha que é do tráfego pago, ela diz, orgânico é só alface. O tráfego tem que ser pago, né? Porque as empresas, elas crescem no orgânico também, que é aquilo que elas não investem. Mas se tu quer crescer mesmo, se tu quer visibilidade para algum produto, tu tem que colocar dinheiro ali e saber as estratégias para atingir o público-alvo. Então a gente tem estratégia, a gente tem equipe ali que pensa nessa parte do tráfego pago, e a gente está tendo números bem expressivos, a gente está até bem feliz com os nossos resultados. Uma pergunta, fala um pouquinho sobre tráfego pago. Tráfego pago. Para mim é uma novidade que nós estamos falando aqui agora. É que o senhor também é 40 a mais, né? Um pouquinho mais. Seu Sérgio, o tráfego pago, assim, existe o algoritmo, né, das redes sociais, que a gente muito ouve falar, que parece que às vezes lê o nosso pensamento, né? A gente pensa numa coisa, quando a gente abre as redes sociais, a gente está vendo a coisa ali, né? Não sei se já aconteceu com o senhor. Sim. Faz uma consulta de uma coisa e daqui a pouco só começa a aparecer aquilo em todos os meios de comunicação. Então, o que acontece? O tráfego pago é quando eu uso esse algoritmo ao meu favor. Eu consigo entrar lá no programa, né, que organiza esses direcionamentos, e eu seleciono um público-alvo, por exemplo, uma casa, um primeiro imóvel. Aí eu vou colocar lá de 18 a 40 anos. Então eu quero que esse imóvel crie um perfil, e posso colocar dinheiro para que aquilo ali seja impulsionado para muitas pessoas. E cada clique eu vou pagando. Então ele funciona assim. Então a gente consegue, por exemplo, ter 30 mil, 40 mil visualizações no anúncio. Para Montenegro, que tem 70, é um bom número, né? E todas as visualizações daqui. Porque eu direciono também. Porque se eu colocar muito geral, eu vou gastar uma fortuna, porque qualquer um vai ficar clicando ali, vai para todo mundo. Então eu restringo o número para que eu possa direcionar aquele dinheiro chegando no público-alvo. Então as empresas utilizam-se muito disso, e no setor imobiliário, o marketing digital, o tráfego pago, tu não trabalhas, tu não faz esse tipo de... porque te traz cliente, o teu trabalho fica sendo visualizado, a tua marca fica sendo vista pelas pessoas, lembrada, e nós que estamos iniciando a BHB... Observando, eu estive visitando o site para fazer a nossa conversa. Que legal! O que o senhor achou? Está muito bacana o site. Obrigada. Está bem interessante mesmo, os critérios que vocês colocaram ali. Muito obrigada. Aquilo que eu lhe falei, a gente se esforça bastante. Às vezes a gente não entrega aquilo perfeito, mas a gente faz o nosso melhor. Isso é em tudo. Uma coisa, Bibiana, nós estávamos falando anteriormente dos lançamentos, né? E o mercado de usados, os avulsos que a os gente... avulsos, como tu enxerga essa oportunidade de Eu sou suspeita para falar, porque a minha formação, ela toda foi em imóveis avulsos. Eu sou apaixonada pelo imóvel avulso, porque aquilo que eu lhe falei, ele conta uma história, né? Sim, ele conta uma história, né? Ele não é uma tela em branco, e isso me fascina. E o imóvel avulso, hoje a gente tem muito mais venda de coisas novas e lançamentos, porque
existe muito incentivo governamental em termos de juros, de faixas de juros mais atrativas, menores entradas. Então, até um mês atrás, a gente estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Acho que as pessoas que têm um imóvel vender usado, elas sentem isso, porque a procura estava muito baixa. O governo andou aumentando a faixa há pouco dias. tempo, estava 60%, depois foi para 50% de financiamento, ou seja, a pessoa teria que ter os outros 50% de recursos próprios. E agora a gente teve esse aumento para 80% de novo. Então, com juros legais, um enquadramento bacana, a gente conseguiu encaixar. E esse valor hoje ele vai a quanto, assim? Juros? Não, que esse imóvel se encaixa nesse tipo de Hoje, a Caixa financia, aumentou, se eu não estou enganada, até 2.400.000, mas isso eu posso confirmar depois, a gente pode colocar alguma observação na descrição do vídeo, mas é 2.400.000, era 1,5 milhão, a Caixa aumentou para entre 2 milhões e 3 milhões. A Caixa aumentou o valor do imóvel e aumentou também o percentual de financiamento. Então, para quem quer vender... Então, nessa faixa seria de até 80% de financiamento. Até 80% de financiamento. E o prazo que eles colocam? Até 240 meses, 35 anos. É bastante. É um bom prazo. E as pessoas às vezes dizem, mas eu não vou ficar 30, quase 40 anos pagando. Mas tu vai ficar 40 anos pagando aluguel. E quando passar os 40 anos, tu vai seguir pagando aluguel. E não vai ter construído nada. Então, por pior que sejam os juros, por mais tempo que tu vai levar pagando aquele imóvel, no final vai ainda ter valido a pena. Eu pergunto, aproveitando que tu está falando no mercado avulso, tá assim. Quantos imóveis está no teu site? Lá? A gente tem um cadastro de avulsos, de avulsos. Uns 90. Uns 90 avulsos. E 90 unidades, e o preço médio dessas 90 unidades? Não sei, só para ter. É por faixa, não sei como é que funciona. É muito variado. Porque a gente tem imóveis a partir de 230, 250 mil, até o nosso imóvel mais caro hoje é 1.900. E tem alguns imóveis mais caros que a gente trabalha, que não estão no site, mas que quanto mais alto o valor do imóvel, é impressionante, parece que é uma linha reta, assim. Menos a pessoa quer se expor, não quer o imóvel no site, às vezes não quer material visual da sua casa. Então a gente tem não hoje... quer visitas também. Não... Quase isso, seu Sérgio. Que é só uma visita, mais um filtro, né? Isso é bem importante falar, seu Sérgio. Não sei se eu não vou atropelar o assunto. Não. Mas o filtro no nosso trabalho é o que a gente mais faz. Então, nós temos uma característica que nós fazemos poucas visitas, mas o nosso índice de fechamento com aquele cliente da visita é muito alto. Porque como a gente conversa muito com o cliente, a gente olho no olho, muitas pesquisas de perfil, quando a gente leva em 2 ou 3 imóveis, normalmente é um daqueles ali que ele vai optar. Se ele está pronto para comprar, se ele está certo, porque às vezes as pessoas não sabem o que querem. Sim. Às vezes elas saem com a gente olhando imóvel, mas ela nem está no momento de olhar imóvel, ela não está no momento de comprar, ela não sabe bem ao certo o que vai ser a vida dela daqui a um ano. Então a gente também faz até esse tipo de aconselhamento. Às vezes não é o teu momento agora de investir. E a pessoa sai feliz porque a gente ajudou ela. Claro, eu quero vender para ela daqui a um ano, 2 ou 3... E quero vender mais de um, porque se tu vender um imóvel para uma pessoa que não está certa, e às vezes a pessoa precisa de condução, porque depois é uma coisa que eu vou falar sobre o nosso trabalho, ele exige muito conhecimento em muitas áreas.
às vezes a pessoa precisa de condução até para saber o que ela quer ou qual é o momento que ela está vivendo hoje. Às vezes ela tem um sonho, mas aquele sonho não casa com o que ela está vivendo hoje. Então, conhecer a pessoa, sutilmente buscando informações, a gente vai conseguir direcionar ela. O mercado em Montenegro ele é bem difícil, né? Onde a concorrência... Sim. Nós temos muitas imobiliárias, muitos profissionais excelentes. Então, como é que a gente diz? A linha está lá em cima, né? Para a gente entregar um trabalho decente, legal, a linha está lá em cima, porque a gente tem aí imobiliárias muito tradicionais, corretores fantásticos, que são nossos colegas, os quais a gente admira muito, respeita muito. Você tem uma ideia do número de imobiliárias? Tem. Se eu não estou enganada, na última avaliação do Cresci, eram em torno de 90 imobiliárias e 359 corretores. É um bom número, né? Eu acho que na delegacia. Eu acho que pega cidades vizinhas algumas, mas é um número expressivo, né? É um número expressivo. Mas é uma profissão que não é para todos, né? Aproveitando esse perfil do vendedor, assim, ele é mais masculino ou está equilibrado hoje? Como é que estou? Olha, quando eu comecei em 2003, lá em Passo Fundo, seu Sérgio, era dominado pelos homens. Era um perfil bem segmentado e a gente enfrentava muito machismo, né? Algumas rodas a gente não conseguia participar, então a gente fazia um trabalho mais formiguinha. Então, hoje eu acredito que com a evolução ali do empoderamento feminino, as mulheres ganhando palco, né, nos debates e mostrando seu perfil, mostrando que não precisa competir, dá para trabalhar lado a lado. Então eu acho que hoje está super equilibrado, mas tem bastante homem. É uma profissão, é um setor bem masculino. Até os construtores normalmente são homens. Então esse aí seria um diferencial da BHB? O Clube da Luz. As gestoras, sim. Todo ele colocado no... Sim, a gente até brinca que tem uma imobiliária que abriu aí, que são 3 meninos, 3 homens. E a gente brinca que eles abriram mais ou menos junto com a gente, acho que questão de 1 ou 2 meses antes. E a gente brinca que eles são o clube do Bolinha e a gente da Luluzinha. É interessante. Mas é isso, Viviana, o nosso programa passa muito rápido, 30 minutos, às vezes é pouco. A gente podia bastante conversa que a gente tem. É um setor interessante, né? Para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para quem nos acompanha, especialmente para os jovens empreendedores e os futuros profissionais também da construção civil e dessa área dos imóveis, da corretagem? Bom, da construção eu vou deixar a desejar, acho que o seu Sérgio poderia falar melhor do que eu, porque, né, é um excelente construtor. Mas da parte da corretagem, primeira coisa que eu diria é qualificar-se. Qualificar-se em todas as áreas mais abrangentes possíveis, porque como eu te falei, é uma profissão que exige múltiplos conhecimentos. Marketing, relacionamento, posicionamento, conhecer produto, visitar os imóveis, entender a quem eles atendem, necessidade de quem eles atendem, conhecer o entorno, entender, nem que seja superficialmente de construção civil, de tendências, de material de construção, entender sobre segurança jurídica que tu tem que dar e oferecer aos teus clientes, entender de psique humana para saber os momentos das pessoas e poder efetivamente ajudá-las para que elas saiam felizes daquela negociação. E muito, muito importante é saber exatamente quais são as atribuições de um corretor, para que a gente nunca deixe a desejar e nunca coloque ninguém em situações ruins, porque eu acho que isso não é humano nem profissional. Perfeito. Viviana, queria te agradecer
por compartilhar a sua visão da BHB Imóveis e mostrar como o setor imobiliário pode ser um motor de desenvolvimento para Montenegro, né? Sim. Que a gente tem visto o crescimento de Montenegro acelerado, né? E que nem tu disse, de vender, fazer uma venda no dia desse assim que conseguir, tem mercado, né? Sim. Então, eu desejo para vocês muito sucesso na empresa que muito vocês obrigada, têm. César. A gente sei que vem de coração. E queria que tu externasse um abraço, levasse um abraço meu para a Débora, para a Rosane. Sim. São pessoas que eu prezo muito. Eu agradeço. Isso vai ser entregue, vai ser entregue. Muito obrigado. Obrigada pelo espaço.